Olá, seja bem-vinda e bem-vindo ao Impacto Científico, um espaço onde a ciência e o impacto social caminham juntos. Eu sou Isadora Matiello e o episódio de hoje vamos falar sobre como a ciência impacta as nossas vidas, transcendendo para quem nos cerca e a comunidade a que pertencemos. Antes de começar, eu gostaria de te contar que faz tempo que eu pensava em fazer algo parecido com esse podcast, em algum formato que juntasse as pessoas que fazem ciência com impacto social, enfim. Mas muitas vezes eu me pegava pensando por que eu ia fazer isso, né? Então, várias vezes eu desisti desse projeto por achar que não fazia muito sentido, falar de ciência e impacto, que muitas vezes poderia ser até contraditório, até porque quantas e quantas vezes eu vi histórias, situações e soluções que não precisavam de nenhum estudo por trás, né? Então, seria mais fácil deixar cada um no seu quadrado? Mas a verdade é que, como quase tudo na vida, não tem dessa, né, de deixar cada um no seu quadrado, em uma caixinha, ou é isso ou é aquilo. Mas enfim, por que eu tô te contando tudo isso agora? Porque toda semana, quando eu gravo uma história aqui, eu vejo que essa interseção faz sentido sim. Claro que muitas vezes tudo bem deixar cada um no seu quadrado, aqui é ciência, aqui é impacto social e boa. Mas a história de hoje da Luana foi a mais representativa para mim, de como a gente não pode subestimar o poder da educação, o poder da entrada à universidade, de fazer uma pós-graduação, dos nossos sonhos. O quanto isso mexe com as nossas vidas, como isso impacta a nossa família, como isso vai impactar o nosso futuro. Então, não é sobre a ciência, a universidade ter um valor maior para explicar as coisas, mas sim como nós fomos formados como humanidade, no sentido de que ter direito e acesso à produção de conhecimento é um privilégio, é um direito. Hoje em dia ainda é um privilégio, né? E como a gente usa esse privilégio depois de alcançar e ter acesso, né, a esse conhecimento é uma escolha pessoal e é uma escolha diária. Enfim, eu escolhi dessa vez, nessa conversa em especial, não encher muito de perguntas. Eu fui apenas escutando a história da Lua para tentar sentir, imaginar cada passo que ela foi dando. E eu espero que você faça o mesmo. Então, pegue um chazinho, um café ou uma cerveja, um vinho, o que você preferir. Eu quero que você escute essa história como se eu estivesse conversando com ela ali, porque tá muito bonito de ouvir, tá muito inspirador. E eu acho que essa história vai te fazer refletir no sentido de que cada pessoa que está ali do nosso lado, no laboratório, na sala de aula, enfim, cada uma tem uma história, né? E cada uma tá ali honrando algo. Então, eu acho que isso faz a gente pensar bastante. É isso, um bom episódio para você. Bom, então, primeiramente, quero te agradecer, Lua, pela participação, por ter topado. Achei muito interessante, assim, quando te mandei a mensagem, você já respondeu, assim, com os tópicos de tudo que você faz. Falei, nossa, é a pessoa perfeita para estar aqui. Então, estou super curiosa para conhecer sua história. E acho que para a gente começar, gostaria que você se apresentasse, né? Quem é a Lua Batista, por favor. Ah, massa. Eu sou a Luana Braga Batista, mas podem me chamar de Lua, porque é assim que me chamam desde criança, e às vezes eu até esqueço que meu nome é Luana. Olha só. Eu sou uma mulher que vem de muitos lugares, assim. Como diz meu avô, é como se eu fosse um peão de trecho. Eu me criei na estrada, né? E fiz muitos caminhos na vida. Eu venho do interior de São Paulo, da pequena cidade de Pradópolis, mas eu também venho do interior da Bahia, do sertão da Bahia, da cidade de Iaçu, com ascendências do quilombo da Caatinga Velha. Morei muito tempo no Rio de Janeiro, uns 7 anos, e agora estou aqui na cidade de São Paulo. E tudo isso foi construindo, né, parte da minha trajetória enquanto intelectual, enquanto cientista, e produzindo impacto nesses territórios todos que eu passei e vivi também. Ah, Então é uma maravilhosa. alegria imensa estar aqui. Quero te agradecer também por essa oportunidade. É sempre um pouco estranho quando a gente fala da gente mesmo, né? Eu fico Uhum. um pouco nesse lugar, assim. Mas eu acho que também é sempre uma oportunidade de se relembrar de quem se é, né? Sim, E tomar fôlego, ânimo para a gente continuar fazendo aquilo que a gente acredita. Então eu com quero também te certeza. agradecer por esse espaço.
Obrigada. Ah, imagina, com certeza. Receba isso como um super reconhecimento e uma admiração pelo seu trabalho. Bom, como esse podcast a gente fala mais sobre pesquisadores e cientistas, né? Então acho que eu vou trazer um pouquinho agora nesse começo esse lado. Eu queria que você me contasse um pouco a sua trajetória acadêmica, né? Da graduação até o doutorado, como que foram as suas escolhas, sua linha de pesquisa, quem te influenciou nesse processo. Massa. Eu sou formada em Ciências Sociais pela Unesp de Marília. Eu acho que é importante dizer que eu sou a primeira mulher letrada da minha comunidade. Eu fui a primeira pessoa da minha família que terminou o ensino médio no tempo e na idade certa. E eu fui também a primeira, até então, que ingressou na universidade pública, né? Até então, eu tinha sido a única, até que chegou o ano passado, o ano retrasado, e aí o meu irmão e minha prima também foram aprovados no Que vestibular, e legal. foi uma alegria muito grande, né? Porque eu sempre também é, tentei construir e plantar sementes para que a minha história não fosse uma história única da nossa família. Bom, eu faço ensino médio no interior de São Paulo, e aí eu queria estudar ciências sociais. Na verdade, eu fiquei muito em dúvida. Eu lembro que até prestes a fazer o vestibular, eu não sabia direito ainda o que eu queria. Eu ficava Uhum. entre, será que eu faço direito? Será que eu faço engenharia florestal? Será que eu faço ciências sociais? Mas eu não sabia muito bem o que era ciências sociais. Mas aí eu pensei, eu acho que eu posso fazer ciência política, porque tem a ver com as coisas que eu gosto. Porque eu sempre gostei muito de história, de geografia. Eu era Tá. envolvida com os grupos de política da minha cidade. Lá eu já tinha formado um coletivo, que era o coletivo Garrafa Verde, e a gente fazia várias atividades de ocupação de espaços públicos para discutir arte, cultura, educação e política no município, né? Sobretudo porque eu morava numa região que a gente chama, né? A gente divide a cidade do lago para baixo e do lago para cima, que é a cidade de Pradópolis, que tem um recorte geográfico muito específico sobre os corpos e as classes sociais que transitam, né? Do lado de cima e do lado de baixo da cidade. E Tá. aí a gente cria um coletivo lá, e aí eu sempre muito assim, né, ligada com essas questões sociais, chamada de polêmica ali, já muito jovem, porque eu não gostava de injustiças. Aí uma professora chega em mim e diz: Você já ouviu falar de ciências sociais? A professora de sociologia, Olha só. Silmar, o nome dela. Eu falei: Eu não conheço muito, ela pesquise, porque eu acho que tem muito a ver com você. E aí eu fui estudar, falei, acho que é isso. Me inscrevi no vestibular. Eu lembro que na época eu passei em 7 universidades. E aí eu decidi fazer o Unesp em Marília, porque lá eu já tinha garantia de que eu venho de uma família muito pobre, né? E lá eu tinha certeza que eu teria bolsa e moradia estudantil garantida e RU. Então isso me dava certeza de que eu poderia cursar a universidade. Porque não adianta, né, você só ter a vaga se você não tem uma política de permanência estudantil para esses estudantes que não tem como acessar a universidade, assim, né? Inclusive, depois, quando eu fui para o mestrado e doutorado, durante muito tempo, a renda mais alta da minha família foram as minhas bolsas, assim, né? Eu acho que isso é um recorte, é um retrato de muita gente que consegue Uhum. acessar esse espaço a partir das políticas de ações afirmativas, né? Não só por questões étnico-raciais, mas também pelo critério socioeconômico. Perfeito. Bom, voltando à graduação, eu chego na Unesp de Marília para fazer ciência política. Eu fui fazer ciências sociais sem nem saber o que era antropologia. Eu nem imaginava o significado dessa palavra. Eu falei assim, eu vou lá, essa parte, aquela parte, é como no ensino médio a matemática, que eu estudava para passar Sim, e tanto faz, não vai ser importante na minha vida. O problema, o já. problema é que quando eu cheguei na sala de aula e comecei a estudar antropologia, eu comecei a chorar em todas as aulas de antropologia. Parecia que eu estava Nossa. indo toda sexta-feira de manhã num velório. E era engraçado porque todo mundo sabia que ia me encontrar na escada meio-dia chorando, porque eu saía da aula, porque era como se eu fosse nocauteada toda vez, assim. Aquilo me Imagina. preenchia de uma forma, porque a primeira era como se eu estivesse num jogo de war e toda sexta-feira eu conquistasse um novo território dentro do meu cérebro, assim.
E Caramba! aí, a partir disso, eu tinha uma melhor compreensão do que era o mundo e mais do que isso, eu entendia quem eu era, quem era a minha família e tudo que estava acontecendo diante das relações de como a gente se constitui enquanto ser humano no mundo, desde aquilo que nos permitiram ser até aquilo que a gente conseguiu ser por resistência, né? Eu lembro do texto que fez eu decidi conhecer a antropóloga, assim. Era uma dobradinha que a gente estava estudando sobre povos indígenas. E aí tinha um texto que era o Divina Abundância, da Mariana Ferreira, e um outro texto que era o Índio Didático, de um antropólogo também lá do Museu Nacional, o Everardo Rocha. Eu lembro que eu chorei muito, né? Eu chorei em casa lendo o texto, eu chorei muito na aula. E aí eu lembro que eu falei para a professora, é muito triste quando eu penso que essa realidade não é só a realidade dos povos indígenas, mas é a realidade da maioria da população que é pobre nesse país, né? Sim. E aí como que vão criando uma margem e tirando da gente o direito de poder existir no mundo como a gente é. E não tem nada mais injusto e mais cruel do que você não poder existir do jeito que você é no mundo, né? Nossa. E aí ela me abraçou. E a Lúcia era uma professora mais distante, muito reservada, de poucas palavras. E nesse dia que ela me abraçou, eu falei, professora, eu queria muito poder tocar as pessoas como você faz e produzir um tipo de ciência que transforma a realidade das pessoas. E aí eu perguntei onde você estudou. Aí ela falou que tinha estudado no Museu Nacional, que era uma mulher nordestina, mas que não era fácil, que era muito difícil. Eu perguntei se ela não queria me orientar. Aí ela me disse que seria um prazer, mas que ela estava se aposentando naquele ano. Então ela não ia poder. Aí eu escrevi, aí eu falei com outro professor da história, o Paulo Teixeira, que aí foi meu orientador durante toda a minha graduação. E aí eu estudei sobre a representação dos indígenas, né, nos materiais didáticos de história no Brasil. Eu fiz uma comparação entre os livros didáticos que estavam disponíveis na maioria das escolas públicas do PNLD e também das apostilas do São Paulo Faz Escola, que era o material que era principalmente usado, né, sobretudo ali no ensino fundamental 2 e no ensino médio. E aí eu também pude fazer uma espécie de campo, né, Uhum. na aldeia Vanuiri, na cidade de Tupã. E aí lá tem uma escola indígena e entender como que esses alunos se representavam, quais materiais que eles utilizavam em sala de aula e o que eles achavam desses outros materiais das escolas não indígenas, né? Criando um comparativo desses imaginários. E aí eu faço o meu TCC a partir disso. E aí eu lembro que aí no último ano, eu estava no quarto ano da graduação, a gente estava no calendário de greve, nós iríamos terminar em maio, né, as aulas. E aí eu prestei o processo seletivo de mestrado do Museu Nacional e também ali da Unesp de Marília. Porque assim, o Museu Nacional é de fato muito concorrido. Enfim, aí prestei o Museu Nacional, prestei a Unesp Marília, passei nos dois. Aí eu falei, é isso, né? Para onde eu vou agora? Eu vou pro Rio de Janeiro, porque era o meu sonho. Sensacional. Sem saber se eu ia ter bolsa, com a cara e com a coragem. Eu lembro que quando eu cheguei na rodoviária do Rio, eu comecei a chorar porque era muito grande e eu tava com medo de não conseguir sair da rodoviária e chegar Sim. no local da prova, assim. Porque foi a primeira vez que eu tava numa cidade grande, tão grande, sozinha, e tendo que dar conta de uma coisa que era muito importante para mim ali. Quando eu passei, eu não acreditei, assim, eu chorei. Eu tô A gente quieta deu aqui uma, porque eu já tô chorando junto. a gente deu uma grande festa. Foi lindo demais, assim, foi lindo demais. E aí Maravilhoso. eu entrei no Museu Nacional, cara. De repente eu estava na melhor escola de antropologia desse país, referência na América Latina. Eu leio os autores que estão citando os meus professores, assim, as pessoas que eu estou Uhum. tendo aula. Era de um Muito legal. privilégio. E aí, nossa, mas foi muito perrengue durante o primeiro ano. Eu fiquei na casa de uma. Eu não tinha dinheiro. A parada é a seguinte: eu não tinha dinheiro para ir lá fazer a prova, depois voltar a alugar uma casa, depois voltar a estudar. Então, eu tive que juntar a grana para fazer essas coisas. Muita gente me ajudou, muita gente. Eu não consegui nada sozinha. Uhum. Então, eu comecei a procurar casa pela internet. E aí, eu achei um quarto na casa de uma mulher que era ali perto da região onde ficava o Museu Nacional, na Tijuca.
era um quartinho, era o que eles chamam de dependência, que é o quarto de empregada. E aí teve um mês que eu paguei o aluguel e ela disse que eu não tinha pago. E eu precisava pagar de novo. E eu não tinha dinheiro. Nunca Uhum. tive, né? Eu vivia com a bolsa, assim, que era R$ 1.500. Uhum. E, e aí ela falou assim: ah, então faz faxina aqui pra mim na casa. Nossa, ela foi super racista comigo. Nossa Que eu Senhora. desconto uma conta pra você. E ela descontou R$ 20, que foi o dinheiro que eu comprei meu antialérgico depois. Nossa. E aí eu me senti muito humilhada, assim. E aí eu entendi o que estava acontecendo comigo ali, né? Sim. Então foi por isso e outras também que eu comecei a me organizar ali dentro. Logo quando eu entrei em 2017, a gente fundou o Coletivo Negro, que foi o Coletivo Negro Marlene Cunha, e a gente começou a fazer várias ações ali dentro, pensando esses alunos negros, indígenas e os alunos mais pobres que estavam chegando ali nesse espaço que era tão elitista, né? Uhum. Pensando como que a gente vai sobreviver, como que era feito o critério das bolsas, que era por critério socioeconômico, mas o que estava sendo levado em consideração, como que a gente podia aprimorar isso, levando em consideração os critérios de raça, de gênero e de classe. E aí eu comecei a fazer parte da comissão de bolsas, eu virei representante discente, e a gente começou a construir muita coisa massa que virou exemplo depois para várias outras universidades. Depois a gente implementou esse mesmo projeto na Unicamp, na UNB, na Legal. USP, em outros cursos da UFRJ. Foi muito legal. A gente também criou um cursinho preparatório de pretos para pretos, de negros para negros, que era para estudar junto com a galera negra o processo seletivo, visto que era Uhum. muito competitivo, né? E elitista, assim, os processos Sim. seletivos. Então, como é que a gente podia se ajudar e ajudar os nossos a conseguir entrar ali? Porque as ações afirmativas não davam conta de colocar todos os pretos que queriam estudar antropologia para fazer antropologia naquele lugar. Não, muito legal esse movimento, que é isso, né? Um vai chamando o outro e é isso. Tem que É ser como que plural você entra, abre mesmo. a porta, amplia o espaço para que mais gente Exato. chegue, né? Eu acho que essa Exatamente. tem que ser a principal política em todos os espaços que a gente vai. Eu acho que é assim que a ciência tem que servir também a população brasileira, né? E aí eu Exatamente. cheguei, e é isso, aí eu cheguei, aí de novo, eu cheguei no Museu Nacional, eu já estava estudando indígenas, eu pensei, bom, como eu estou estudando imaginário indígena, eu vou estudar indígenas no cinema. Aí eu pensei em trabalhar criando essas indígenas no cinema brasileiro. E aí eu tava contando essa história de onde eu venho, para os meus professores e tudo mais, contando do meu avô, que ele lutou contra a ditadura militar, que ele participou de mutirões, que ele se entrincheirou com os companheiros dele, que uma vez quando mataram um dos seus companheiros, eles marcharam da zona rural até a cidade, fazendo o velório desse rapaz um protesto e velando o corpo dele em praça pública, pedindo por justiça e reforma agrária, queimaram nossas casas, queimaram o roçado, e eles faziam mutirões para reconstruir. E aí como que eles mobilizaram não só ali a Sul, mas inclusive Salvador e outras regiões da Bahia, Uhum. e era uma luta muito forte, assim, com mais de 500 pessoas. Quando prenderam a rural do, do presidente do sindicato, eles foram lá e tiraram essa rural no braço de dentro da delegacia. E aí tem fotos desses lugares. O movimento ele ficou 2 anos na clandestinidade, então eles precisavam se encontrar em noites de lua cheia, no meio da mata, para construir o Isso. movimento. E aí teve Nossa. muita ajuda de um padre espanhol. E é muito legal porque esse padre, ele vem no movimento quando a ditadura militar traz padres europeus para o Brasil para distribuir esses padres para o interior dos países, para amansar o povo, porque estava começando muito pipocar muitos Rebelião? conflitos ali, né, Uhum. contra o governo, assim, contra o próprio Estado. Só Uhum. que esses padres, eles vêm de lá já com os ideais de liberdade, fraternidade, igualdade, né, das Uhum. revoluções iluministas, tudo que já tinha acontecido na Europa. E quando ele chega aqui e vê o povo naquela subserviência, eles veem que na verdade estava tudo errado. Então, ao invés de eles ficarem a favor do Estado, eles ficam a favor do povo. E aí eles começam, inclusive, a inventar batismo, a inventar missa, para a galera poder se reunir dentro do templo religioso para se organizar e organizar o próprio movimento sindical, assim. Que E aí foi sensacional. muito legal. E esse processo fica conhecido como o processo de Revolução da Terra,
que eles chamam Uhum. do tempo da Revolução, lá em Açu. E aí, contando isso para os meus professores, eles disseram que, mas o que tu tá estudando mesmo, Lua? Eu falei, eu tô estudando cinema indígena. Seja Mas por que você brasileiro. não estuda isso? Aí eu falei, mas eu posso falar de onde eu vim? Nossa. Aí eles disseram, quem disse que não? Plantaram um triplex na minha cabeça. E eu cresci, né, ouvindo as histórias do meu avô. Seja elas contadas por ele mesmo ou por qualquer outra pessoa da minha família. Se teve uma coisa que eu sempre gostei de fazer, era de ficar perto dele, de ficar perto dele, né? Ouvindo o que ele chama dos casos, né? De tudo isso que ele construiu. E eu ficava sempre pensando como que essas memórias é um livro de história desse país que não estava Uhum. registrado em lugar nenhum e que nada perdia para canudos, para cabanagens, nada disso. Uhum. Só que ninguém registrou a tempo para estar nos livros para a gente estudar. Uhum. Então eu decidi que eu ia escrever essa história, que eu ia voltar para lá e que eu ia escrever. E aí eu virei para minha mãe e falei: "Eu vou voltar para Bahia". Ela: "Como assim vai voltar para Bahia?". Eu falei: "Eu vou escrever sobre a história do meu avô e esse vai ser o meu projeto de ciência". Ela: "Como assim? Eu vim embora de lá para você poder estudar. Por que é que você tá voltando?". E aí essa pergunta da minha mãe se torna o primeiro capítulo da minha tese, da minha dissertação de mestrado, na verdade. E eu respondo para ela porque é que eu volto, né? E aí a minha mãe, que não sabia ler e escrever até então, ela vai para o EJA e começa a estudar novamente, né? O ensino fundamental e médio, para aprender a ler e escrever, para poder ler o meu trabalho. Nossa, E aí, Lu. como que a gente vai movimentando muita coisa e muita gente É com isso, né? exato, é um impacto assim, vai ramificando, né? Quando eu chego lá, a metade da cidade já estava esperando, porque meu avô já tinha preparado todo o terreno. Só que agora eu não era só a Lua, a neta do Reis Uhum. e da Ernestina. Eu era também antropóloga. É, E que diabo que é isso, né? Que é antropóloga? E para eu explicar isso? Não, mas você eita, faz o quê? Eu sou antropóloga. E o que é antropóloga? A gente entende como é que as pessoas existem, vivem no mundo, fala sobre isso. Aí com isso a gente pode criar política pública para melhorar a vida das pessoas. Ah, entendi. Mas é você que faz a política? Eu posso participar, mas não sou eu que vou aprovar ou não. Entendi. Então, na verdade, você paga para viajar para ouvir a gente contar a nossa história. Eu falei, mais ou menos isso, mas você falando desse jeito parece que não é importante. deu uma diminuída aqui, né? Eu quero ajudar, pô. Aí, aí tinha umas coisas. É tipo uma jornalista. Eu falei, mais ou menos, mas é Que diferente. Mas interessante, né? parece mais do que. Porque parece tipo uma jornalista, mas parece mais importante que uma advogada. Às vezes lembra uma juíza, você é tipo uma doutora. E aí, era muito engraçado, né? Que Como eu era legal. especulada, e eu ficava nesse lugar de como desenhar o que, que era uma antropóloga na Sim, relação com as pessoas ali, né? E sim, que não eram os outros diferentes de mim, eram os meus pares, os meus amigos, né? sim. A galera que frequentava a minha casa, que construiu a luta junto com a minha família, com meu avô, comigo, ali no mesmo terreno, no mesmo quintal, lutando pela mesma terra, pela mesma água. Uhum. E aí eu chego no sindicato, começo a participar das reuniões, de tudo. Quando eu vejo, eu já estou trabalhando junto com a galera, estou incidindo, estou participando do cotidiano, estou ajudando a escrever projeto, estou nas reuniões do sindicato fazendo ata, fazendo tudo que precisa, de ponta a ponta, até indo para a formação junto com a presidente, eu estou indo. Foi muito legal, porque com isso eu consegui participar de momentos muito importantes de organização da luta, né? Então, em Uhum. maio de 2020, a energia elétrica chega para uma parcela da população que ainda não tinha, e eu lembro do dia que eu estava na Assembleia, na Assembleia, junto com Tati, conversando com ela, que é ali da Uhum. comunidade de São Roque, junto com o pessoal das Curimatás. Aí eu falei com a dona Coco, falei, olha, Coco, seria muito legal vocês fazerem um abaixo-assinado, coletar o nome e assinatura de todo mundo, ver quantas pessoas tem em cada família, quais famílias já tem pessoas idosas e crianças, mapear tudo isso, colocar que o projeto já tinha incluído vocês, escrever isso na ata da Assembleia, registrar, tem vereador que está interessado, leva para ele articula com o governo, e aí a energia chega aqui para vocês. E aí, sabe, uma orientação pequena que você vai lá, e eu no dia do abaixo assinado eu até assinei também, porque eu Uhum. estava ali, todo mundo assinou, foi
em menos de um ano a energia chegou. E eu lembro que quando chegou, Tati me mandando áudio falando: Lua, agora eu bebo água gelada. Eu acordei essa noite assustada, parecia que tinha um bicho dentro de casa. Eu tinha deixado a TV ligada e esqueci de desligar a televisão. Que marca de micro-ondas que eu compro? Que marca. Que Entende? sensacional. É, Isso, entendo. isso é usar a ciência a favor da população, sabe? É produzir impacto, é mudar a vida das pessoas, é usar o teu conhecimento, daquilo que a universidade te dá, da leitura da burocracia, para fazer com que as pessoas possam viver mais e melhor, e com dignidade, e Tal. com garantia de direitos mínimos, assim, básicos. Assim. A gente ainda tem vários problemas de acesso à água, mas no último campo eu acompanhei também a perfuração de 5 poços, ajudei a escrever o projeto do PNAD para conseguir alimentos da agricultura familiar. A gente conseguiu um projeto de 300 e poucos mil reais, que empregamos 25 famílias durante o ano inteiro. Foi uma festa também, a gente fez isso em uma semana, tá? Nossa, Depois o projeto voltou no outro ano em quase R$ 1 milhão, de tão sucesso que foi. Foi que legal. incrível, e sempre que eu tenho oportunidade, que eu vejo alguma coisa, tanto no terceiro setor, ou de projeto que precisa ser escrito ou feito, que encaixa lá para o movimento, eu Aí eu Sempre. defendi minha dissertação, foi um momento lindo. Meu avô veio para a defesa. Ah, que demais. Ele não só foi para a Nossa. defesa lá no Rio, como ele fez parte da banca. Foi a Ah, que primeira vez sensacional. na história Nossa. da universidade que uma liderança sentou numa banca de mestrado e fez parte, sendo considerado semi-analfabeto pelo IBGE, né? Nossa, E que ele sentou, demais. ele falou e disse se aprovava ou não, assim, né? E Nossa, que emocionante. foi Que lindo, emocionante. foi lindo, lotou, Parabéns. assim, tinha muita gente. Eu lembro que começou 2 horas da tarde, terminou 8 horas da noite, foi muito cansativo, Foi um mas espetáculo. Foi contar a foi, história, né, para mais pessoas, né, foi para lindo, outras assim, pessoas. foi Que lindo, ele demais. chorou, se Nossa, Lua, é genial, é muito emocionante te ouvir falar, é muito inspirador. E eu lembro, eu tô com uma mensagem aqui que a gente trocou, que você falou assim: minha tese é só um produto, o impacto mesmo já foi produzido no território. Eu acho que já justifica toda. Essa frase já foi justificada, né, nessa sua fala anterior. É isso, né? Que legal poder fazer ciência, mas já deixar o impacto. E aí eu até queria puxar assim um pouco da discussão no produto científico, né? Porque você já criou impacto, mas e aí, como que é essa sua relação com como a ciência é feita, né? Nessa aham, coisa de produzir massa. artigos, como que você enxerga isso? Nossa, acho que essa pergunta é ótima, assim, porque quando eu chego na universidade, geralmente antropólogo, quando ele vai para o campo é o bicho de 7 cabeças para ele, né? E Uhum, a universidade é um lugar que é um lugar da produção do conhecimento, da ciência, dos livros, que é um lugar comum. Para mim foi o contrário. A universidade era o bicho de 7 cabeças para mim, não o território. Então tá lá aquelas formações falando difícil, aqueles textos sim. e relacionando tudo aquilo com a realidade e criando, meu Deus, que loucura. O meu mestrado eu era muito perdida ainda, sabe? Apesar de ter feito um bom trabalho, eu ainda não entendia direito o que era esse lugar Uhum, da ciência e do poder que ele tinha. Na transição do mestrado para o doutorado, eu fui entendendo. 2019 acho que foi o ano que eu mais aprendi na minha vida. E aí eu tenho que reverenciar aqui várias mulheres que me acompanharam nesse momento, que foi a Dib, a Grazi, a Rodica, a Ana, a Marcela, a Naná e a Renata, que são as mulheres do NUAP, assim, sobretudo Grazi e Dib, que eu aprendi muito. E aí os meus professores também, né? O John e o Moacir, que sempre me orientaram, que eu aprendi demais, demais com elas, assim, demais. E aí foi o ano que eu mais fiz disciplinas também, e que eu uhum, devorava texto, devorava disciplina, e eu fui começando a entender como que eu podia fazer com tudo aquilo, né? Como que aquilo era instrumento de poder na minha mão, a partir do uhum. momento que eu conseguia codificar aquilo. E eu pude Nossa. perceber isso produzindo as transformações do meu território. E aí eu entendi o quanto que a ciência ela poderia ser fundamental, tanto para a minha circularidade de produção de conhecimento e também para a produção de impacto no mundo. E aí eu começo a publicar artigo, aí eu começo a ser convidada para participar de coletâneas e publicar junto com grandes nomes.
E aí, não só isso, eu começo a me internacionalizar. E foi um processo muito incrível, assim. O Museu Nacional me abriu muitas portas. Foi a melhor escolha que eu fiz da minha vida mesmo, assim. Que gostoso ouvir Eu isso. cheguei em lugares que eu nem imaginei sonhar, né? Nossa, eu cheguei em lugares que eu nem imaginei sonhar mesmo, assim. E são histórias muito bonitas, assim, muito bonitas mesmo, que eu tenho muito orgulho de contar. A minha tese de doutorado continua sendo sobre a SU e sobre o movimento sindical, só que agora eu saí das memórias do meu avô, né? A minha Uhum, dissertação chama Memórias em Família, a Casa do Advogado do Povo, a Terra do eu vou Defunto ler. Teimoso e a Política do Diabo. Aí eu saio desse lugar do meu avô e vou para esse lugar mais coletivo, de como que o sindicalismo rural hoje, ele é sustentado por mulheres, sobretudo por mulheres negras, e como que Uhum. pensar a questão da terra no Brasil, sobretudo de reforma agrária, não tem como pensar de um lugar desassociado do lugar da raça, né? Até porque quase 50% da terra do Brasil está na mão de 1% da população, que é o grande latifúndio. E esse grande latifúndio ele é branco. Em contrapartida, o resto da terra, 23% mais ou menos, que está na mão da agricultura familiar, que é do pequeno produtor, ele é majoritariamente negro. E nem todo esse território é necessariamente um território quilombola. Então não dá também para pensar que negritude e ruralidade é igual a quilombola. Tá. Mas a gente tem uma questão de demarcação e de mulheres e que a gente precisa olhar, sobretudo, para incidir política pública nesse país, né? Sobretudo no que diz respeito à produção, né? E escoamento dessa produção. E aí a minha tese ela vai mais nesse sentido de pensar essas mulheres e esse lugar de pensar como que a gente pode negociar sempre num lugar de prosperidade e não só num lugar de escassez, quando a gente está falando desses corpos. Maravilhoso, Lua. Infelizmente a gente tem pouco tempo, né? É muita história, tem que fazer uma temporada. Tem várias pessoas aqui que dá pra fazer uma temporada, cada convidado. Acho que é uma ideia aí para os próximos. Mas eu queria, Lu, antes da gente fechar, uma curiosidade, assim, de saber a sua visão. Porque você atuou já em organizações da sociedade civil, terceiro setor, que é de onde eu venho também, e hoje está no Fundo Aguibara. Acho que depois a gente vai ter que gravar um só sobre o Fundo Aguibara, né? Trazer a Aline Sim, por também. favor. Mas eu queria entender a sua visão. Qual é a diferença de fazer ciência, pesquisa dentro do terceiro setor e dentro da academia? Assim, as semelhanças e diferenças, se você puder citar algumas. Ah, boa. Nossa, a pergunta achei ótima mesmo. Eu acho que tem algumas semelhanças que vão sempre acompanhar você, que é a ética, o rigor metodológico, quando você é cientista, né? O rigor metodológico, a ética, é, aquela coisa da inovação, de querer fazer, de acreditar e dar o melhor de si. E tem outra semelhança também é a dificuldade com financiamento, né? Sim. Financiar a pesquisa no Brasil, dentro e fora da universidade, é sempre um desafio. Mas tem algumas diferenças. Enquanto de um lado eu estou produzindo relatórios, dados e discutindo entre os meus pares, e no espaço de tempo muito curto, então isso às vezes acaba perdendo um pouco da densidade que eu poderia dar dessas questões dentro da filantropia, dentro do terceiro setor. Do outro lado, eu tenho mais tempo para elaborar, e aí, mas também eu tenho mais dificuldade de publicar. Porque aí Entendi. o meu artigo científico, para ele passar por uma boa revista, de uma boa avaliação, com os dados, não é simplesmente soltar um relatório e divulgar no setor, fazer o congresso e ele apresentar. É claro que eu também posso fazer isso, mas tem outro rigor, tem outro tempo. Acho que os tempos são muito diferentes, assim, né? Entendi. E aí, como que você, como cientista, sai desse lugar muito acadêmico, vem para o terceiro setor, é muito importante ter essa expertise de quando você desenha seus projetos de pesquisa, seus cronogramas, do que você dá conta de fazer e lidar, sem perder o rigor, mas e qual tipo de densidade e recorte você vai dar especificamente para cada coisa, porque os tempos para publicar e a densidade de diálogo de cada coisa é diferente, né? Entendi. Até porque o financiador ele espera uma resposta que é mais rápida, né? Você não vai botar 500 mil para mim, para minha pesquisa, para eu pesquisar e esperar 4 anos para te responder. E é isso, né? Porque o tempo todo a gente está lidando com urgências e a gente É, fica mitigando urgências. Quando é que a filantropia vai conseguir produzir, né, investimento a longo prazo e de modo perene, inclusive para essas organizações não mais sobreviverem, mas construir projetos de sociedade, né? exato. Aí a gente sai Estamos desse nessa lugar da luta, né, urgência, Lu? né? Pois é, estamos na luta.
Não, maravilhoso, é isso aí, estamos juntas. Super obrigada, Lua. Foi assim, uma aula, foi várias vezes eu me segurei aqui porque fiquei bastante emocionada com o seu relato e adorei seu ponto de vista também de acadêmico, né, que era uma coisa também que eu tinha curiosidade. Eu te desejo muita sorte, eu vou deixar todos os links, né, tanto o seu do LinkedIn, Instagram, se você quiser, mas também dos lugares que você atua e já atuou, para o pessoal conhecer mais. E depois eu vou pesquisar a sua tese de mestrado, nessa dissertação de mestrado para ler, que eu fiquei super curiosa, ler na íntegra, né? É isso, muito obrigada e só desejo coisas boas para você, muito sucesso. Ai, obrigada, eu que agradeço pela oportunidade, muito sucesso para você também, muita prosperidade. E agradecer ao Rodrigo, né, que foi um querido aí, que fez essa ponte. Sim, exatamente. Ele foi ótimo nessa de pensar assim, não, você precisa conversar com a Lua. E aí, ainda bem que estamos aqui. Muito obrigada, então, e até mais. Até.